Muito bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa manhã do dia 7 de março. É com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos dando prosseguimento à nossa Semana Pedagógica Integrada, hoje tendo a enorme alegria de termos o lançamento de uma cartilha que foi produzida no âmbito da implantação da nossa política de combate às violências e aos assédios no IFSC. Então, estamos muito felizes, né? Hoje, véspera da data em que se comemora o Dia da Mulher, em que se faz essa reflexão, né, acerca da condição feminina, das violências, né, um dia de lutas. Então, se nós tivéssemos combinado, não ia sair tão certinho, né, de conseguirmos pautar esse debate e termos essa atividade nesse dia. Então, é com esse espírito que nós iniciamos esse momento, para conhecer, então, esse material que foi produzido pela Juliana Lama Souza, minha orientanda, com muito orgulho, egressa do nosso programa de mestrado Prof.EPT, e essa cartilha, então, é o produto educacional da Juliana, e ela será disponibilizada, então, aos estudantes do IFSC, né? Em princípio, o planejado é que essa cartilha seria destinada aos nossos estudantes do ensino médio técnico integrado, né? Mas nada impede também que essa cartilha seja destinada também a todos e todas nossos estudantes. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui para pautarmos esse debate, para conhecermos esse material que certamente vai nos auxiliar na implantação dessa política. Então, para iniciar esse momento, eu chamo, então, para fazer a sua explanação, a professora Andréia, a nossa querida pró-reitora de pesquisa, a professora Flávia também está junto. A professora Andréia, nossa diretora executiva, hoje está numa agenda no campus Canoinhas, né? Mas mesmo assim ela conseguiu organizar a sua agenda, o seu horário, para estar conosco aqui nesse início. E a fala da professora Andréia hoje aqui é bastante importante, né? Porque foi a diretoria executiva que iniciou esse processo, né, de construção da nossa política, né? Então, nós temos a alegria, o prazer de anunciar, então, a presença aqui da professora Andréia e, então, a palavra é sua, professora, estamos ansiosos e ansiosas para lhe ouvir. Muito bom dia a todas e a todos, obrigada, Eliane, por essa oportunidade. É com imensa satisfação que eu e a Flávia estamos aqui para dar início a este momento que trata do lançamento da cartilha Assédios e Violências, Conhecer para Combater, da nossa querida Juliana, egressa Prof.EPT, como já mencionou a Eliane. Estamos aqui representando a gestão da reitoria e, em nome do nosso reitor, eu quero agradecer, então, a todos e a todas que trabalharam na política de combate ao assédio e às formas de violência. Então, a você, Eliane, a Juliana, aos intérpretes de Libras, a Jana, que ficou na coordenação por muito tempo e ainda dá subsídios ao comitê. Então, a todos que tornaram possível que essa política fosse implantada na nossa instituição. Hoje é um momento muito significativo, porque com esse tema do lançamento da cartilha, a gente traz, então, os 2 anos da nossa política, né? E também, hoje, a gente pode fazer alusão ao dia 8 de março, Dia da Mulher. Então, um momento muito significativo, e a gente tem, enquanto instituição, se comprometido cada vez mais com a promoção da diversidade, da igualdade e do respeito aos direitos de cada indivíduo, de cada pessoa. E a política de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e às violências, ela foi criada
com o objetivo de garantir que todos os membros da nossa comunidade pudessem viver e trabalhar em um espaço livre de qualquer forma de violência e discriminação, né? Então, quem tem conhecimento da história, né, do dia, porque o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, consegue entender muito bem a importância que tem essa política de prevenção e combate ao assédio e que representa um marco pioneiro na nossa instituição. Anteriormente, a gente tinha, antes do professor Gariba tomar posse, o tema assédio e violência ele era tratado por meio de protocolos e procedimentos. Mas com a implementação da política, o assunto assume uma posição de destaque e centralidade no âmbito institucional. Então, nós temos muito orgulho, não só de comemorar os 2 anos da política e dizer que o documento ele foi feito não por um pequeno coletivo, né, Jana, né, Eliane, mas por um grande coletivo, porque ele foi feito por todos nós da instituição. Então, a política, como diz muito bem o nosso reitor, né, e que nos concedeu hoje a honra de estar aqui falando enquanto mulheres dessa política, né, assume um destaque na promoção do respeito, da ética e da igualdade, que deve ser um compromisso de todos nós, justamente porque a política é de todos nós na instituição, ela foi feita a várias mãos. Então, em cada ação que realizarmos no IFSC, a gente tem que ter em mente que nós contribuímos para que essa política ela exista. Então, sabemos que há muito ainda que avançar, mas com essas muitas mãos, nós poderemos juntos construir um ambiente acadêmico mais seguro, mais acolhedor, onde a diversidade seja valorizada e as relações interpessoais elas sejam pautadas pelo respeito mútuo. Eu vou passar aqui a palavra para a Flávia e já agradeço a todos e a todas e convidamos todos a se engajarem também nesse momento de discussão. Então, muito bom dia, né, a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Queria dizer da minha alegria, né, em encontrar aqui, nessa véspera, né, do Dia Internacional da Mulher, mulheres tão especiais, né, que não é à toa que nos encontramos aqui hoje, né, então eu tenho a grata satisfação, por exemplo, de encontrar aqui a Juliana que eu conheci aí num passado, fizemos um curso juntos, justamente de gênero e diversidade na escola, e a gente vê como essas ações, ao longo do tempo, elas têm um impacto, né, para as nossas instituições, nas nossas vidas, né, e o quanto isso pode se reverter, né, para uma instituição como a nossa, por exemplo, né. Então, é uma grata alegria, Juliana, te encontrar aqui, justamente no âmbito de um curso nosso, né, da pós-graduação, então mostrando realmente a conexão, né, do curso com a realidade, né, em que atua. Então, já de antemão te parabenizo por esse produto, né, que eu considero extremamente importante, também Eliana, e pela orientação e por trazer essa temática para a Semana Pedagógica, né, e a Jana, enfim, né, pela atuação junto ao comitê, e parabenizar também, né, a todas as mulheres e a todas as pessoas da nossa instituição que reconhecem essa data, a importância dessa data no contexto de luta, né, das lutas aí históricas das mulheres, porque, como a Andréa falou aqui anteriormente, né, não basta termos mulheres, né, à frente nas salas de aula, à frente da gestão, mas essas mulheres elas têm também que ter a consciência, né, da luta que temos pela equidade, pela igualdade, para termos realmente uma instituição segura para todos e todas, né? Porque o combate à violência de gênero, ela não é só pelas mulheres, mas também pelos homens, para todas as pessoas que convivem, né, conosco nessa instituição. Então, parabenizar novamente pela iniciativa, as mulheres especialmente pelo dia 8 de março e desejar um excelente momento de conversas e de reflexões. Obrigada. Parabéns, Juliana, parabéns, Eliane, parabéns para todas nós.
Muito obrigada pelas palavras gentis, sábias, generosas, pela presença, né, nossa diretora executiva, Andréia, nossa pró-reitora de pesquisa, Flávia, né, duas pessoas, duas colegas, duas servidoras públicas, duas gestoras, de fato, comprometidas para que essa política se torne letra viva, né? A professora Andréia falou, mas nunca é demais salientar o esforço pedagógico que essa gestão está fazendo no sentido do prevenir, né? Porque muito bem a professora mencionou que nós, antes da aprovação dessa política, tínhamos protocolos, e esses protocolos eles estavam mais voltados para depois que as violências, os assédios ocorressem, né? E aí, é claro que é necessário punição, mitigar efeitos também é necessário, né, depois que uma violência, que um assédio acontece, mas nós acreditamos também e muito, né, afinal somos escola, é nossa gênese, né, o nosso trabalho é a educação, né, acreditamos muito no trabalho de prevenção, né, e nós estamos envidando esforços, né, essa gestão tem envidado esforços e tem apoiado, né, inclusive a nossa pequena contribuição enquanto departamento, né, nós já fizemos várias ações de formação no sentido da prevenção, no sentido de pautar esses temas, né, no sentido de conhecer e prevenir, né, que nós consideramos que é uma frente muito importante, é uma frente que tem alta relação com a nossa função de escola, né, então há que se fazer esse realce, né, que eu acho que a gente está no caminho certo, né, enquanto nesse caminho, né, há que se investir, e essa gestão tem feito isso, né, tem investido nesse caminho, e também salientar e isso é tão verdade que nós estamos também em vias de formular a política de direitos humanos da instituição, né? Então, isso revela, de fato, né, o comprometimento dessa gestão com a promoção dos direitos humanos como um todo. Então, é muito importante salientar isso. Então, muito obrigada, queridas, desejamos um bom dia, uma boa agenda aí no Campus Canoinhas, estendemos o nosso abraço ali aos colegas do Campus Canoinhas também, né? E passo a palavra agora para fazer o seu pronunciamento a uma pessoa muito especial, uma colega muito querida, que eu admiro muito, que eu gosto demais de trabalhar, e uma colega que teve um papel preponderante no processo de construção dessa política, né, que segurou as rédeas, né, que conduziu esse processo, e que esteve e está, de certa forma, até hoje ainda, né, no comitê de implantação da política, né, na comissão de implantação, deixando agora, né, mas ela é tão comprometida que ela está deixando, mas ela ainda está atuando, né, então é uma pessoa realmente muito comprometida com o trabalho, muito comprometida com esse debate. Então, eu tenho a alegria de ter você aqui conosco, Janaína. Então, anuncio a colega Janaína, psicóloga, lotada na DAI, né, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Janaína Zanquim. Bianca já fez ali o meu sinal, mas vou repetir aqui, né, caso seja necessário. E quero destacar aqui a importância da gente estar tendo esses momentos, né? Essa semana a gente completa 2 anos de política de combate ao assédio e às violências. Hoje a gente vai falar de um tipo de violência específico, mas a política é um pouco mais ampla, né? E quero registrar aqui o quanto essa caminhada foi complexa, mas foi bonita e foi possível, né? Porque ela é possível porque ela teve muitas mãos, muitos braços e muitos abraços, né? Começo agradecendo aí o respaldo na pessoa da Andréia, institucional, para que a gente pudesse trabalhar, né, na coordenação dessa política até esse momento. Vou agradecer também a Eliane, que sempre traz essa pauta para as questões de formação, o que é muito importante, né,
Agradeço já aqui também a Juliana. Essas questões são bastante importantes que elas possam atravessar também a formação dos nossos estudantes, né? E aqui, Juliana, hoje, instrutora, mas também uma estudante nossa, então quero dizer da alegria de saber que a gente possa pautar também os nossos estudantes enquanto pesquisadores, enquanto promotores, né, de conhecimento também, o quanto essa questão é importante, e ressaltar que a gente faz essa ação ao completar 2 anos de política. A gente está construindo o nosso relatório. Quero agradecer aqui a cada diretor de ensino, a cada diretor de campus, a cada setor pedagógico, a cada servidor que tem trabalhado conosco nessas pautas, dentro das suas atribuições, acolhido os estudantes, encaminhado os estudantes, feito formação, feito debate dentro da sala de aula, promovendo as questões da comunicação, os nossos colegas aí do jornalismo, do marketing, enfim, todos os servidores que têm se engajado, porque a política se torna real com a mão de cada um de nós. Então, sou grata, né, esse período que tive à frente da coordenação. Acredito que essa seja a minha última atividade enquanto coordenação. Agora a gente vai encerrar esse relatório e apresentar para a comunidade, e na sequência a gente aí vai estar tendo a substituição da coordenação com a Betina, que vai tocar certamente esse trabalho com bastante brilhantismo. E registrar, por fim, que a gente está aí na véspera do dia 8 de março, que é uma data muito importante, muito relevante, e que a gente precisa, sim, ir para as ruas, a gente ainda precisa falar muito sobre violências de gênero. O 8M desse ano fala de Sônia Livre, né, de violências contra as pessoas com deficiência, da escravidão, de questões de raça, atravessa uma série de situações, mas especialmente as questões de gênero. E aí eu não vou me alongar aqui, porque acho que a Ju vai falar com muito mais brilhantismo do que qualquer um de nós sobre o assunto aí, que desenvolveu um trabalho muito bonito que a gente vai ter o prazer de assistir hoje e que vai ficar à disposição da nossa comunidade. Agradeço a Ju pela disponibilidade, pelo estudo, pelo empenho, e a Eliane também por ter orientado esse belíssimo trabalho. Uma boa manhã para todos nós. Vamos acompanhar aí a sequência do trabalho nessa manhã. Querida colega Janaína, gratidão pelo seu trabalho, gratidão por ser essa pessoa que é comprometida aqui com as grandes causas que importam, né, para a educação, para a sociedade, e nós temos a plena certeza, né, que embora você esteja saindo desse lugar, que você permaneceu por um longo tempo, né, a sua atuação em favor da questão não se acaba, né, a Janaína vai continuar trabalhando e atuando em favor da implantação dessa política, em favor dos direitos humanos, né? E isso nos deixa muito contentes e estamos aí para futuras parcerias, né? Então, gratidão e receba minha admiração, Janaína, por esse trabalho, por esse período que você esteve à frente com maestria, né, conduzindo esse processo. Muito obrigada, querida colega. Agora, então, eu passo a palavra para o querido colega Rogers, que é o nosso coordenador de materiais, que faz os convites bonitos aí que vão para vocês aí das nossas formações e que tem um trabalho muito relevante aqui dentro do departamento. Então, o Rogers vai ser o mediador, vai conduzir agora os trabalhos, né, vai apresentar a Juliana. Então, eu desejo um bom trabalho, desejo boas reflexões, agradeço imensamente a Juliana sabe da minha admiração, né? Olha, vejam só, os dois foram meus orientandos do mestrado, né? O Rogers também foi meu orientando. Então, quero dizer da alegria que eu tenho de ter essas pessoas comprometidas com os direitos humanos, né? De ter essas pessoas me ensinando nesse processo, né? Porque rememorando Paulo Freire, quem ensina também aprende ao ensinar, né? Então, eu tenho aprendido muitas coisas com vocês também e muito me alegra estar rodeada de pessoas tão sérias, tão comprometidas
com essas temáticas, né, com essa sociedade melhor, mais justa, mais equitativa e livre de violências e assédios. Muito obrigada, então, Juliana, agradeço pelo teu pronto aceite, né? Eu sei que a Juliana teve que ajustar os seus horários na escola, né? A Juliana é professora da rede estadual, mas ela não pensou duas vezes, né? Ela priorizou estar aqui hoje. Então, agradeço, Juliana, parabenizo pelo teu belo trabalho e passo a palavra, então, ao Rogers, não sem antes agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando para que esse momento ocorresse, né? Lembrando também do nosso colega Jefferson, que por conta do trabalho dele, nós temos a transmissão, e agradecendo também as nossas queridas colegas Bianca e Dani, né, pelo trabalho de interpretação, também muito importante para que os direitos das pessoas surdas também sejam respeitados, né? Então, desejo uma ótima manhã de reflexões, bom trabalho, e passo a palavra, então, para o querido colega Rogers. Então, bom dia a todas e todos, né? Como a professora Eliane me apresentou, eu sou o Rogers, né? Responsável pela coordenação de materiais, né? Do Departamento de Formação, e gostaria, então, de dizer que a cartilha, né, é uma ação, é uma das ações, né, que contribuirão para a implementação da nossa política de combate às violências e aos assédios, né? E, com isso, né, introduzir para a sua fala a Juliana, né, que fez um material belíssimo, vocês vão poder acompanhar agora na apresentação dela, né? Ela que é egressa, então, do nosso Prof. EPT, e orientanda também da professora Juliana. Então, sem mais delongas, né, Juliana, te passo a palavra. E qualquer pergunta, pessoal, vocês podem fazer no chat do YouTube, que no final a gente trará as perguntas para o debate. Bom dia a todos. Oi, bom dia a todos e todas e todes. Eu sou Juliana, eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos até o ombro, lisos. Eu estou usando óculos, estou com uma blusa azul e atrás de mim tem uma parede com alguns quadros, né? Então, quero agradecer o convite, né, de estar aqui hoje, de poder apresentar para vocês, né, esse material que foi produzido, né, por mim, em parceria aí com a professora Eliane. E antes de falar um pouquinho da minha pesquisa, né, e apresentar a cartilha, eu queria falar para vocês de onde eu venho, né, quem eu sou, né, e o porquê eu tenho abordado, trabalhado essas temáticas. Então, a minha primeira formação é em Ciências Sociais, né? Eu cursei Ciências Sociais na UFSC, e foi o primeiro momento que eu tive acesso aos estudos de gênero, né? Então, naquele período, eu comecei a estudar, né? Me interessar e estudar, né? Sobre gênero, sexualidade. Depois que eu encerrei, né, a graduação, eu fiz uma especialização em educação sexual, na UDESC, né, onde eu continuei pesquisando gênero, né, e sexualidade, e eu tinha muito interesse em abordar, de me levar essas temáticas para o espaço escolar, né, embora, né, houvesse sim a necessidade, não havia um espaço para a gente implantar um projeto de gênero e sexualidade na escola, se eu não estivesse na escola, né, então naquele momento eu comecei a cursar pedagogia na UDESC, e paralelo à pedagogia na UDESC, eu fiz também especialização em administração, supervisão e orientação escolar, né? Porque a minha intenção, né, minha primeira intenção era estar no espaço escolar enquanto orientadora, para que eu pudesse também levar as temáticas que eu achava fundamentais, né, e importantes. E aí eu cursei também especialização em gênero e diversidade na escola, também na UFSC, né, junto com a minha colega Flávia, assim, que também foi muito importante para a minha formação, né, então, essa pesquisa, né, com essas temáticas já vem aí de um longo tempo, né. Em 2018, eu me efetivei enquanto orientadora educacional na rede estadual de Santa Catarina, né, sou lotada numa escola que fica no município de Palhoça,
E desde que eu entrei, né, dentro, né, nessa escola, né, na rede estadual, além do meu trabalho de orientação educacional, eu ingressei também no NEPRE, que é o Núcleo de Educação e Prevenção às Violências na Escola, né? Dentro da rede estadual, a gente tem um NEPRE geral, que seria o NEPRE da Secretaria de Educação, depois a gente tem os NEPREs das coordenadorias de ensino, e cada escola deve instituir o seu NEPRE também. Então, dentro do NEPRE, né, eu venho desenvolvendo vários projetos na escola que eu atuo, trabalhando sobre empoderamento feminino, masculinidades, oficinas de educação sexual, várias temáticas, né, a gente tem trabalhado com os estudantes. E em 2018, eu realizei também uma formação no Tribunal de Justiça sobre violência doméstica e familiar, né? E aí foi um período em que eu consegui, né, me dedicar mais à questão das violências. E desde 2018, então, eu venho trabalhando, né, as violência doméstica e familiar, e aí incluindo outros tipos de violência e assédios dentro da instituição que eu trabalho, né? E aí, dentro disso, eu ingressei, né, no programa de mestrado, e aí eu sei que o programa de mestrado não representa o IFSC num todo, né, é uma parcela do IFSC, mas eu acho que é muito importante eu falar para vocês que, a partir do momento que eu ingressei no programa de mestrado, eu tive muita dificuldade de trazer as temáticas de meu interesse para o programa, né, que eram as temáticas de gênero. Então, desde o comecinho ali, desde a primeira fase, então, quando eu, né, expunha que eu tinha interesse em pesquisar gênero, eu não tive apoio, né, dos professores, eu sentia que, né, os professores, os colegas também achavam que não fosse importante dentro do programa de mestrado, né, então eu tive muita dificuldade, né, e aí eu tive que, naquele primeiro momento, escrever um projeto para ser aprovado na disciplina, né, que não era um projeto que eu gostaria de trabalhar, mas eu tive também a sorte de, logo no primeiro semestre, conhecer a professora Eliane. E aí, quando eu me apresentei e que eu disse a minha bagagem de estudo e de interesse, a professora Eliane segurou a minha mão e disse, né, quando tu for escolher uma orientadora, eu já fico à disposição. Então, foi aquela luz no fim do túnel, né? E aí eu apresentei para a professora Eliane o projeto que eu tinha feito, porque eu precisava fazer aquele projeto para ser aprovado naquela disciplina. E a professora Eliane, né, me disse, tem certeza que é isso que tu quer pesquisar? Né? E aí eu relatei para ela as dificuldades que eu estava tendo, né, de trabalhar gênero dentro do programa. E aí ela disse, não, vamos pesquisar um tema que te interessa, vamos trabalhar gênero sim, né? E aí, então, eu comecei a pensar, bom, o que eu vou pesquisar agora, então, né? Agora que me abriu o leque, né, que eu vou poder trabalhar a temática que eu quero, né, o que eu vou pesquisar. E aí, coincidentemente, nessa época, estava acontecendo a consulta pública, né, para a minuta da política. E a professora Eliane me disse, olha, está acontecendo essa consulta pública, tem essa minuta, está sendo elaborada essa política, né, de prevenção e combate ao assédio moral, assédio sexual e as violências. E aí, então, identifiquei, né, nossa, um tema que eu já pesquiso um pouco, já tenho um pouco de bagagem, e um tema de muito interesse, né? E principalmente os assédios, né? Porque eu, enquanto orientadora educacional, né, e tendo uma boa relação com os meus estudantes, né? Eu atuo com estudantes de ensino médio e ensino fundamental também. Eu escuto muitos relatos, muitos, assim, né? E às vezes eu fico assim até um pouco assim chocada com a quantidade de meninas que já sofreram algum tipo de assédio, né? Algum tipo de violência sexual, né? E isso me toca muito, e isso me faz perceber o quanto que a gente precisa falar sobre isso, né? E aí eu digo as meninas, mas eu incluo também os meninos, mas embora a gente tenha toda uma questão, né? Uma questão dos meninos, né? A questão de falar. Então, a gente sabe que as estatísticas mostram que os meninos não contam, né? Quando sofrem algum tipo de violência ou abuso, enfim, os meninos têm essa questão de
de não expor, né? Mas era um tema que já me interessava muito, né? Então, coincidiu com o meu interesse já na pesquisa, a identificação da importância da temática e o momento propício, né, que estava acontecendo, que era a elaboração dessa política. Pode passar. Então, a partir disso, né, então, qual foi, então, o meu objetivo, né, dentro do programa de mestrado? Analisar a política de prevenção e combate ao assédio moral, ao assédio sexual e as violências no IFSC, né, então, realizar uma pesquisa bibliográfica e teórica a respeito dos temas principais e produzir um produto educacional que fosse destinado, né, nesse momento, eu pensei, né, coloquei como público os estudantes, né, de ensino médio, até devido à experiência que eu já tenho com essa faixa etária, né, e o quanto eu acho importante que eles tenham acesso a esses materiais. Mas é claro que conforme eu fui elaborando essa cartilha, eu procurei produzir um material que que pudesse ser utilizado por todas as pessoas, independente, né, pelos servidores, pelos estudantes do nível superior também, né? Eu acho que o foco ali nos estudantes foi mais com relação à linguagem, né? Eu queria que tivesse uma linguagem mais acessível, que não fosse uma leitura extensa, porque, né, a gente sabe que os jovens hoje em dia eles são tudo muito rápido, né? Eles precisam de textos curtos, de vídeos curtos, né? Então a ideia foi pensar nisso, né? Que fosse um material acessível tanto para os estudantes e que pudesse ser utilizado por outros segmentos também. Pode passar. E aí, então, a gente iniciou, né, pesquisando e buscando dados em alguns relatórios, né? Eu vou falar brevemente, assim, o que foi realizado durante a pesquisa, para depois a gente poder apresentar a cartilha, mas eu utilizei de base alguns dados estatísticos, né, como relatório visível e invisível de 2020 e 2023. Depois, quando eu já estava com a pesquisa um pouco mais adiantada, eu fui buscar também o Anuário de Segurança Pública de 2024, né? E aí a gente percebe assim, vários dados que são muito relevantes, como o fato das mulheres, né, que sofrem assédio não procurar nenhum tipo de ajuda, né? Então, a gente pensar que a gente tem dados assim, né, estatísticos muito altos, mas a gente ainda tem uma subnotificação muito grande também, né? Próximo. E aí, quais foram, então, as etapas dessa pesquisa, né? A partir do momento que eu comecei a fazer o estudo, a professora Eliane, naquele momento, me colocou em contato com a comissão de articulação para a elaboração da política. Então, fui super bem recebida pela comissão. A comissão disponibilizou todo o material que já havia sido produzido, né? Me deixou a par dos próximos passos, então eu pude ir acompanhando, né, todos os passos da comissão de articulação, desde a consulta pública até a aprovação da política, né? Então pude fazer esse acompanhamento. Quando a política foi aprovada, né, eu comecei a acompanhar, então, o Comitê Institucional para a Implantação, Monitoramento e Avaliação da Política, né? E também fui super bem recebida, tive acesso a todos os materiais, participei, né, como ouvinte de diversas reuniões, né? Foi muito importante, assim, esse apoio, né? Poder estar acompanhando todo o trabalho de perto, né? Principalmente ali na pessoa da Janaína. E aí eu pude fazer também, a gente produziu um material, né? Na época, eu e a Samires, que era uma estagiária de psicologia, a gente produziu um material para redes sociais, né? Para que fosse utilizado aí na campanha de implantação da política, né? A gente produziu esse material também. E aí, a partir disso, eu fiz toda a parte de pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, até a elaboração da política. Pode seguir. Então, assim, o primeiro conceito, né, a primeira categoria que eu me ative na pesquisa foi gênero, né? Então, eu utilizei algumas autoras como base, Scott, Grossi, Louro, né? E pensando o gênero, assim, nessa categoria, né?
que é usada para pensar as relações sociais que envolvem os homens e as mulheres, né? Essas expressões e sobre essa diferença sexual de gênero, né? E como isso vai ser determinante, né? E como é também social, cultural, né? Historicamente determinado, né? Então, a gente iniciou pela categoria gênero. Próximo. E aí, a partir disso, a gente foi pesquisar também a questão da desigualdade de gênero e principalmente da construção dessa desigualdade de gênero. E aí eu utilizei algumas autoras, como a Lerner, e trouxe algumas informações, alguns dados assim que nos mostram, né, essa questão da submissão da mulher, por muito tempo ser vista como natural, né, dos papéis que foram sendo atribuídos às mulheres, né, esses papéis de gênero, né, no período da escravidão, como eu trouxe aqui, os homens eles eram explorados pelo trabalho e as mulheres elas eram exploradas pelo trabalho, mas também com serviços sexuais e reprodutivos. Então, essa exploração do corpo da mulher, né, ela vem seguindo, né, e ela é fundamental em tudo que vai ocorrer, enfim, depois nas situações de assédio e violências, né. Próximo. E aí eu trouxe, então, alguns conceitos também que são fundamentais para essa construção dessa desigualdade de gênero, como patriarcado, machismo, masculinidade hegemônica, masculinidade tóxica. Aí eu utilizei a Safiotti aqui também para trabalhar essa questão do sistema patriarcal, né? E aí a gente abordou um pouco também da questão da divisão sexual do trabalho, com a Grossi, com a Safiotti, com a Federici. Próximo. E aí, como a gente trabalhou a questão da construção de gênero, né, e da construção dessas desigualdades, a gente acreditou que era importante falar também dessa desconstrução de gênero, né, principalmente pensando no nosso espaço, né, nosso cotidiano escolar, e aí a gente abordou um pouco da ideologia de gênero, né, desse debate aí, desse discurso religioso e fundamentalista que nada se aproxima, né, com os estudos de gênero, né, mas que ganhou uma proporção, né, principalmente na mídia, e que foi entendido por muitas pessoas, né, de forma errônea, enfim, levou a várias situações assim, né, de conflito, inclusive dentro das escolas, assim, por esse pensamento, né. E aí, junto, a escola sem partido, que também tem esse papel aí de, como é que eu vou dizer, de desensinar, né? De desconstruir conceitos que foram sendo estudados, enfim, há muitos anos, né? Próximo. Aí, a gente entrou, então, no estudo de assédios e violências, pode passar. E aí, enquanto violências, eu trouxe alguns conceitos da Minayo, e aí a gente entendeu também que não existe um único conceito de violência, que ela vai também precisa ser levada em consideração as especificidades, né, conforme os anos vão passando, e aí outras teorias vão surgindo e vão sendo aprimoradas, né, mas aí a gente buscou trazer os tipos de violência e identificar eles, né, separar e explicar, principalmente porque por muito tempo se entendeu que o único tipo de violência era a violência física, né? Então, se não tem um roxo, se não tem um machucado, não sofreu violência. E a gente tem falado muito sobre os outros tipos de violência, mas acho que é fundamental a gente reforçar, né? Então, a gente abordou a violência física, a violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral. E também a gente trouxe o conceito de violência de gênero, né, que está diretamente relacionado a esse projeto que a gente pode chamar de dominação e exploração, né, no qual as mulheres ficam destinadas aí à exploração. Próximo. E aí a gente trouxe também o conceito de assédio moral. Então, assim, a gente trouxe vários autores que tratam aí o assédio moral, e aí a gente percebeu algumas divergências entre alguns autores, né, e esses pontos divergentes, eles apareciam muito com relação a tempo e frequência. Então, eu tenho alguns autores que dizem que para caracterizar o assédio moral, ele precisa ter uma frequência, né? Ter um tempo e ter uma frequência.
Tem autores que dizem que não precisa ter uma frequência, porque se for um assédio moral, uma situação muito séria, ela já caracteriza assédio moral. Então, ela vai se diferenciar nessa questão do tempo e frequência, na relação de poder, e aí tem a questão da intencionalidade também, né? Se a pessoa teve a intenção ou não, e das atitudes também, né? E aí, dentro do assédio moral, a gente vai ter essas divisões hierárquicas, né? Que aí seria o assédio moral vertical descendente, quando o assediador tem um nível hierárquico maior, o assédio moral vertical ascendente, quando o assediador tem um nível hierárquico inferior, o assédio moral horizontal, quando não há hierarquia, né? E o assédio moral misto, quando o superior hierárquico e um grupo de colegas comete o assédio com outro colega. Próximo. E aí a gente trouxe também o assédio sexual, né? Então a gente trouxe também alguns conceitos, né? E principalmente assim focado na DIAS, né? Que seriam essas conversas indesejadas sobre sexo, enfim, tem várias características, né? Que vão determinar o que é um assédio sexual, piadas, comentários com conotação sexual, comentários sobre o corpo, contato físico indesejado, pedido de favores sexuais, voyeurismo, enfim, são vários, né? A gente trouxe essas várias características aí que vão identificar o assédio sexual. E aí o assédio sexual por chantagem ou assédio sexual por intimidação, e aí o assédio sexual pode ser também vertical ou horizontal. Próximo. E aí, dentro da educação profissional e tecnológica, né, a gente foi fazer essa pesquisa, esse estudo da arte, né, do conhecimento, sobre a temática de educação profissional e assédio, e foram, assim, poucos resultados, né, de pesquisas dentro dessa temática, e de educação profissional e violência de gênero também, né, dentre todas as pesquisas foi selecionado apenas 2 trabalhos, então a gente percebeu que é uma temática que tem sido pouco debatida dentro da educação profissional e tecnológica. Próximo. E aí eu fui fazer essa pesquisa, então, eu falei para vocês lá no começo que eu tive um pouquinho de dificuldade, né, de trazer gênero para dentro do programa de mestrado, então eu pensei, então vamos procurar saber como que está isso no programa de mestrado como um todo, né, que é um programa em rede, né, o que estão pesquisando por aí, estão, né, pesquisando sobre essa temática, e aí eu fui procurar no banco de dissertações do programa de mestrado, né, e aí, no primeiro momento, eu coloquei a categoria gênero, e aí esse foi o resultado que eu recebi, né? 2018, nenhum trabalho, 2019, 4, 2020, aí a gente teve um avanço, 11 trabalhos, depois já baixou novamente, 2021, 5, 2022, 3 e 2023, 4. Sendo que dentro dessas pesquisas, dentro do programa de mestrado, né, que abordaram gênero, 10 pesquisas eram sobre identidade de gênero e orientação sexual, 14 pesquisas tinham como foco a equidade de gênero e apenas 3 pesquisas abordavam a violência de gênero. E aí, quando eu coloquei o descritor assédio, né, dentro das pesquisas dentro do mestrado, de 2018 até 2022 não tinha nenhuma pesquisa, não foi pesquisado sobre essa temática, né? Não foi produzido nenhuma dissertação sobre essa temática. E 2023 tinham 3, né? 3 dissertações, sendo que dentre elas 2 abordavam o assédio moral e uma o assédio sexual. Então, acho que a gente consegue, né? Isso fica bem visível para a gente como isso não vem ser debatido dentro do programa de mestrado também. Próximo. E aí, a partir disso, então, que eu tentei apresentar para vocês assim de forma breve, né, só para contextualizar essa parte teórica da pesquisa, foi produzido a cartilha, né? Pode passar. E aí essa cartilha, né, como eu já falei anteriormente, ela foi pensada nesse público, né, jovem, mas que pudesse ser utilizado por toda a comunidade, né? Então, a questão do layout da pesquisa foi uma coisa que foi muito pensada também, né? Qual seria o layout, né?
porque eu acho que essa parte visual, ela é muito importante também, né? E toda essa parte de layout eu fiz sozinha, eu não tive ajuda, né? Então, não tive nenhuma ajuda técnica, então fui eu mesmo que produzi. E eu levei um bom tempo pensando como seria esse layout, o que eu queria mostrar. E aí eu lembrei que a professora Eliane, né, minha orientadora, lá deixa eu ver quando que ela falou. Quando eu fui qualificar o meu projeto de mestrado, a professora Eliane me disse assim, Juliana, você pode usar as cores, coloca umas cores chamativas, chega de usar verde, né? E aí, naquele momento, eu lembro que eu consegui usar um azulzinho, não consegui ainda usar nas cores, mas quando eu fui produzir esse material, eu lembrei do que a professora Eliane me disse, vou colocar cores, então, que vão chamar atenção, né? Eu acho que é importante a gente ter essa questão visual também. E aí, a ideia, né, dessa capa da cartilha lembrar uma caixa de remédio, né, também, como eu disse, foi algo que foi muito pensado, né, como seria, né, no sentido, assim, de entender que a questão dos assédios e as violências é algo muito recorrente na nossa sociedade, algo muito sério, né, que não é uma doença, né, que não tem cura, mas que existe um tratamento, sim, né? Então, a ideia é que houvesse esse tratamento, né? Aos poucos, desconstruindo, né? A gente sabe que é um trabalho muito difícil, né? Não é lento, mas é um trabalho que precisa acontecer, a gente ir desconstruindo toda essa desigualdade de gênero, né? Que vem sendo construída há muito tempo e que leva a determinadas atitudes e comportamentos, né? Então, aí a gente inicia aqui com a ficha técnica. Pode passar? Eu não vou ler a apresentação da cartilha, né? Porque vocês também vão ter acesso a eles, mas eu quero só, né, apresentar para vocês. Então, a gente inicia com a apresentação da cartilha, que ela é um produto educacional, né, que foi produzido no âmbito do ProfEPT, que foi análise da política, e a ideia é apresentar a política de forma breve e trazer alguns temas de relevância, né, para discussão dessas temáticas. Pode passar. E aí, então, aí aqui a gente fala, né, de quando a política foi aprovada, e aí a gente deixa o link aqui para o acesso à política na íntegra, tá? E aí eu trouxe 3 conceitos que eu retirei da política, né? Então, eu não quis trazer o texto da política, né? Eu optei por colocar o link para ser acessada, o texto na íntegra, mas eu trouxe os 3 conceitos que eu acho que são fundamentais, como eles estão expostos na política, que é o de violência, assédio moral e assédio sexual. Pode passar. Aí a gente traz aqui, então, como eu falei, né, tentei fazer com uma linguagem simples e breve, mas que trouxesse essas explicações. Então, eu trouxe as violências, os tipos de violências e características, né, que compõem cada tipo de violência. Aí o assédio moral, aí eu expliquei brevemente, né, o que é o assédio moral vertical descendente, o assédio moral vertical ascendente. Próximo. E aí eu trouxe também, né, o assédio moral horizontal, o assédio moral misto, e o que vai caracterizar o assédio moral. E aí depois eu trago o assédio sexual, também o conceito de forma breve, e aí relato também que o assédio sexual pode ser por chantagem ou intimidação, né, como eu já falei, e que pode ser vertical ou horizontal. Próximo. Aí eu trouxe o que caracteriza o assédio sexual, né? Eu percebo que tem, né, há um pouco de dificuldade nesse sentido, né? Mas o que é assédio sexual? Mas ele falou uma gracinha para mim, mas ele me mostrou uma foto pornográfica, isso é assédio sexual, né? E eu percebo muito isso nos relatos, né? Principalmente das minhas estudantes que eu escuto, né?
que vão se dar conta, ou de mulheres adultas também, né, que vão se dar conta que sofreram alguma violência ou algum assédio sexual anos depois, porque não identificava aquilo naquele momento enquanto assédio, embora houvesse um constrangimento, né, a mulher sentisse esse momento, né. Então, a gente já trouxe algumas dicas, é importante anotar quando acontece esses tipos de atitudes, quando acontece, né, para que futuramente se possa estar procurando aí um auxílio, né. E aí eu quis trazer também as consequências, porque quem passa por um assédio moral, por um assédio sexual, por um tipo de violência, acaba tendo consequências que não necessariamente são físicas, né, mas que podem ser psicológicas, sociais e profissionais também. Próximo. Aí eu trouxe aqui o que fazer, então, em casos de assédio ou violência no IFSC, né? Então, eu trouxe aqui o Fala BR e trouxe, assim, de forma breve, né, onde procurar ajuda e auxílio, no caso, no IFSC, né, quando acontecer. E aí eu quis trazer uma parte nessa cartilha também para que, além de entender, né, o que são as violências, o que é o assédio, né, que se pudesse começar a pensar por que essas situações acontecem, né? Então, como que são construídas essas violências, esses assédios, né? Aí eu quis trazer essa questão de gênero para ter esse entendimento. Pode passar. E aí eu procurei trazer aqui, né, como eu disse, uma linguagem mais curta, mais simples, mas que se começasse a pensar, né, sobre os estereótipos e coisas que se escuta, assim, desde criança e que muitas vezes não se dá conta de quanto isso vai influenciar os relacionamentos, as atitudes, os comportamentos, coisas simples que parecem não significar, a gente sabe que, no fundo, elas têm um grande significado, né? E aí eu trouxe aqui, como eu disse, não quis trazer muitos conceitos densos, mas trouxe alguns conceitos aqui, principalmente do conceito de gênero, eu usei aqui a professora Miriam Grossi, e usei também alguns trechinhos da Safiotti, né, do Poder do Macho, também para a gente entender essa construção do macho e o quanto isso vai ter consequências. Próximo. E aí eu montei aqui uma linha do tempo, né, para mostrar, né, o quanto que as mulheres tiveram, sim, que lutar pelos seus direitos, né, por equidade. No Brasil, trouxe especificamente do Brasil, para que se pudesse entender que, né, o quanto existe diferença nesse papel que é desempenhado entre homens e mulheres. E aí quis trazer aqui para uma linguagem mais atual alguns termos que têm sido muito utilizados, né? E em inglês, né? E acho que isso significa muito, assim, se o termo está sendo utilizado em inglês, por que ele não tem uma tradução para o português? Por que a gente usa esses termos? Mas tem circulado muito também entre as redes sociais, como eu disse, eu acho que é importante os alunos terem essa noção do mansplaining, interrupting, né? O que significa cada um deles. Próximo. E aí, achei importante trazer também, né, a gente entendendo, né, essa construção, né, desse papel de dominação masculina e subordinação feminina, o quanto isso é herança do patriarcado, né, e aí achei importante também conceituar o sexismo, machismo, misoginia, né, porque embora são temas que circulam muito, né? Eu percebo que às vezes ainda há uma certa dúvida, né? Por parte dos estudantes, mas o que é misoginia, né? Então achei importante trazer assim de forma breve esses conceitos e buscando também esse discurso mais recente, eu quis trazer assim brevemente sobre o movimento Red Pill, né? Porque também tem circulado muito assim nas redes sociais e em podcasts, né? Então, existem podcasts que falam só sobre o movimento Red Pill, né? Que são esse movimento aí que vem para reforçar essa submissão feminina, né? E vem dizer que a mulher ela tem que servir apenas como, né? Para o prazer do homem, enfim. E aí que vem muito esse movimento Red Pill vem da questão do filme Matrix, né? Que ele tem que escolher a pílula, né? Azul e a vermelha. Então ele vem
esse nome vem inspirado nesse filme. E aí tem também o movimento dos incels, né, que são os homens que não têm relação sexual com as mulheres, e aí dizem que, né, são celibatários involuntários, que a culpa é das mulheres, né? E o MGTOW também, que são homens que querem seguir o seu caminho, que são homens que dizem que as mulheres atrapalham, né, o desenvolvimento dos homens. Então, só para a gente entender o que são esses movimentos que estão circulando atualmente. Próximo. Aí eu trouxe também algumas estatísticas, né, só para ilustrar, né, não quis trazer todas as estatísticas que são apresentadas no trabalho, mas eu procurei trazer aqui, né, estatísticas de assédio sexual e importunação sexual, e eu trouxe esses dados em nível de Brasil, em nível estadual também, principalmente para a gente identificar como Santa Catarina está no topo desses índices, né, de assédio sexual, em quarto lugar no Brasil, né, e importunação sexual em sexto lugar. Claro que a gente precisa entender que tem toda a questão da subnotificação, né? Lá no começo a gente já viu que muitas mulheres que sofrem assédio, importunação ou violência sexual não fazem nada, não contam para ninguém, não procuram ajuda. Então a gente sabe que esses números eles são muito maiores, né? E aí a gente traz também algumas leis, então achei importante trazer algumas legislações, né, que vão estar abordando essa temática, até para se tenha conhecimento da lei. Então, eu trabalho muito, assim, na escola, né, que eu atuo, a Lei Maria da Penha, né, então, sempre quando eu vou falar sobre a Lei Maria da Penha, eu percebo muito desconhecimento, né, se sabe que tem lá, eu sei que tem, mas o que realmente a lei diz, né, tem muito desconhecimento ainda, então acho que é importante se ter esse conhecimento da legislação. Próximo. Aí eu trouxe também aqui para descontrair um quiz, né? Esse quiz, na verdade, eu fiz uma adaptação de uma dinâmica que é chamada da dinâmica da caminhada dos privilégios, talvez vocês já tenham visto, né? Tem na internet aí. E, na verdade, eu peguei essa dinâmica da caminhada dos privilégios e adaptei para a caminhada dos privilégios de gênero, né, que eu costumo fazer na escola que eu atuo. E aí eu busquei aqui para fazer esse quiz, né, adaptei mais uma vez, assim, para fazer esse quiz para identificar aí essa questão dos privilégios de gênero, né, e do quanto, conforme a resposta, aí a gente vai perceber o quanto as mulheres estão ainda nesse papel de ser mais assediada, de ter o risco de correr um assédio, enfim. Próximo. E aí, tentando já meio que dar um fechamento, assim, eu também optei por não fazer um texto, né, falando sobre pontos que eu achei importante, né, pensando em frases curtas, pensando nessa questão da rapidez de ler e refletir. Então, eu trouxe alguns pontos assim, para a gente ir refletindo sobre tudo que foi exposto na cartilha. Pode passar. E também eu quis encerrar aqui colocando, né, se você conhece alguém que foi vítima de assédio, o que fazer. Então, algumas dicas, né, do que fazer, né, de procurar ajuda, até para a pessoa que sofreu assédio, né, muitas vezes se sente culpada, né, acha que foi responsável por aquilo, e é importante que haja esse entendimento, né, que a culpa não é da vítima, não é da pessoa, né, em situação de violência, né. Então, na verdade, assim, foi isso que eu busquei, né, com essa cartilha, né, fazer essa linguagem assim, mais simples, fácil, mas que ao mesmo tempo trouxesse conteúdo teórico, mas que fosse uma leitura breve, fácil e que pudesse, né, ser utilizada, aí, como eu disse, pelos estudantes, né, que foi o foco principal, mas também por toda a comunidade acadêmica, né? Então, eu produzi a cartilha, eu disponibilizei para o comitê, né, para que pudesse ser utilizado no trabalho, e aí ela fica aí à disposição, né, de todo o IFSC para que possa estar divulgando e levando essa mensagem para toda a comunidade, né,
e que a gente possa continuar falando sobre a política, né? Porque não adianta a gente ter uma política e deixar ela na gaveta, ela precisa estar viva, circulando. Então, assim, o IFSC tem uma equipe muito boa, né, no comitê, que faz esse trabalho de levar a política para fora da gaveta, de levar a mensagem, porque a gente precisa estar sempre debatendo. Então, eu espero que, que essa cartilha que eu produzi junto com a minha orientadora, a professora Eliane, possa contribuir nesse trabalho do IFSC como um todo, assim, toda a comunidade. E eu acho que era isso, então. Agradeço, né, vocês aí por me escutarem e por prestigiarem aí esse trabalho que foi realizado aí. Obrigada. Muito obrigado também, Juliana, pela tua apresentação, né? O trabalho está belíssimo, né? E até agora não apareceram algumas perguntas, né? Só mais comentário. A Janaína quer participar da sala agora. Janaína, quer fazer alguma fala? Oi, Rogers, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu quero, de novo, agradecer a Juliana. Acho que é importante a gente registrar que o trabalho da Juliana fica à disposição da nossa comunidade. Ela mesma já comentou, e eu acho que é importante a gente ressaltar que o desenho que ela fez, né, no sentido do gráfico, mas também de conteúdo, é um desenho que ela pensou no nosso público do integrado. Mas a gente conversava um pouco antes de começar aqui a transmissão, que ele não necessariamente se aplica somente a esse público, porque são questões que nós temos que ter um certo letramento e que, às vezes, a gente, mesmo com os públicos de ensino superior, e aí o levantamento, né, da revisão bibliográfica dela mostra que até mesmo depois do superior, a gente ainda fala muito pouco sobre essas temáticas, né? E para mim é muito interessante ouvir isso, porque várias vezes fica dito como se, vocês não param de falar disso, ou o famoso, né, que mimimi, essa história já deu, e não deu, né? E aí, especialmente aqui, às vésperas do 8M, né? Nós, mulheres, meninas, viemos sendo violentadas diariamente. Esse não é um problema do IFSC, né? Como eu sempre digo, se tudo fosse um problema só nosso, seria muito mais simples, porque a gente já teria resolvido, né? Se tratam de problemas da nossa sociedade, então esses são comportamentos presentes na nossa sociedade. Muitas vezes nós não nos sentimos seguras em procurar os mecanismos de denúncia, seja internamente ou externamente, né? Então, assim, a gente ainda precisa qualificar muito esse trabalho, né, de que nós, mulheres e meninas, possamos procurar ajuda e nos sentir seguras, né? A gente tem uma história agora aí no Carnaval de uma menina que se sentiu insegura, pediu ajuda para a polícia e foi mais violada pela polícia do que ela vinha sendo antes, né? Então, infelizmente, essas histórias ainda são muito realidade, né? Então, o material que a Juliana traz, ele permite esse debate, ele é uma ferramenta para o trabalho. A gente tem aí, reconheci várias pessoas no chat que estão comentando ali que são colegas dos campos que fazem esse trabalho, né? E acho que o que a Ju vem trazer para a gente aqui hoje é uma ferramenta para que essas pessoas que hoje trabalham nos campos possam utilizar no seu cotidiano de trabalho. Então, ressalto aí a importância desse trabalho, ressalto novamente a importância do trabalho dos colegas que estão na ponta fazendo essa política acontecer. Como eu disse no começo, a gente está compilando o relatório dos campos e é incrível o que os campos têm feito, mesmo diante de todas as dificuldades, e precisamos avançar, com certeza precisamos avançar, precisamos seguir esses debates, precisamos seguir essas formações, aprofundar as temáticas, abrir espaços e garantir cada vez mais segurança para as meninas e mulheres do IFSC que sejam estudantes ou servidoras,
e para a comunidade como um todo, né? A gente aqui hoje está focando nas questões de gênero, mas a gente sabe que a política é bastante maior e abarca uma série de outras questões. Então, só tenho de novo a agradecer o trabalho da Juliana, que traz para a nossa instituição essa realidade, que aponta novamente, né, o quanto a gente ainda tem para avançar dentro da instituição. Muito obrigada aí, Juliana. É um prazer também ver a Dani e a Bianca aí na interpretação, também duas mulheres lindas da nossa instituição aí que fazem a vida acontecer. Obrigada a todas as pessoas também que estão acompanhando aí no chat. Ok. Então, Juliana, assim, a gente não teve algumas perguntas, mas tivemos alguns comentários que é importante nós trazermos, né? A Joelma, né, traz que é um tema muito importante, a nossa instituição, onde o público masculino é a maioria, embora eles também possam ser e são vítimas de assédio. Eu vou mostrar alguns comentários, Juliana, se quiser fazer alguma intervenção, você fica à vontade, tá? Nesses, né, deixa eu ver quem mais. A Bruna também traz, né, que é muito interessante, a tua questão conceitual do assédio misto, e também quanto aos autores trazerem sobre a definição do tempo, né, e parabeniza tu pelos seus dados. Tu queres dar alguma fala sobre o assédio misto? Tranquilo? Beleza. A Janaína fala também, mostra, né, onde foi publicada essa resolução no Consup, em 3 de março de 23. A Bruna também te parabeniza pelo lindo material que você produziu, né? Foi perfeito. A Ana Paula também diz que é bem recorrente ver as pessoas que se culpam pelo assédio, de certa forma, o psicológico fica abalado e por isso não tem mais tantas denúncias sobre, né? E algumas perguntas também, algumas pessoas perguntam sobre a disponibilização desse material. Eu não sei como é que vai ser disponibilizado. Eu vou encaminhar aqui o e-mail do departamento, né, para que as pessoas entrem em contato. Juliana e Janaína, assim, vocês sabem como é que vai ser distribuído isso? De que forma? Externo? Ou as pessoas podem somente entrar em contato? A gente vai, para o nosso público interno, Rogers, a gente vai encaminhar isso diretamente, tá? Como material de apoio. Para o público externo, acho que a gente pode deixar o nosso contato aí, seja do departamento, ou o nosso da política ali, o meu próprio, e aí as pessoas podem fazer contato. Acho que o material também está à disposição, né, Ju, assim como a dissertação, no banco do IFSC, né, na própria BDTD, e é uma referência bastante importante aí, tanto teoricamente, acho que a Ju faz um trabalho bastante robusto, mas também um material de referência para o uso pedagógico, né? Uhum. Tranquilo, esse é o e-mail do Departamento de Formação, então a própria Eliane pode estar fazendo as conexões para solicitar o material, ok? Juliana, você teria mais alguma fala para fazer, um encerramento? Teve uma pergunta aqui da Marli, né? O que a pesquisa trouxe de bom e ruim para você, né? Então, assim... Não, sem problema. Então, na verdade, assim, a pesquisa me trouxe um conhecimento teórico, principalmente ali dos assédios, né? Assédio moral e assédio sexual. Como eu disse, eu já vinha trabalhando as violências, então tinha algum estudo já sobre esse tema, mas me trouxe um conhecimento, né, teórico que eu acho que é fundamental para pensar nas minhas práticas, né, que eu já realizo na escola, mas que eu quero continuar realizando, né, e ruim, deixa eu pensar. Não, eu acho que não vejo assim nenhuma parte ruim, assim, porque eu penso que quando a gente pesquisa um tema tão importante, tão relevante,
né? Claro que toda pesquisa, né, todo trabalho, ele tem aquele estresse da produção. Isso é normal, isso todo mundo passa, né? Mas, assim, quando a gente vê o resultado, né, e o quanto isso foi importante, quanto isso me ajudou enquanto pessoa também, porque isso me ajuda também enquanto uma mulher que já sofreu assédio sexual, que já sofreu assédio moral, né? Isso me ajuda a refletir também, enquanto mulher, enquanto pessoa, e me traz essa bagagem teórica aí que é fundamental também para qualquer realização de trabalho. Eu acho que é isso. E aí, só agradeço, então, aí as palavras, né? E o material, né, como a Janaína disse, fica disponível, né? Ele está no site do ProfEPT, está no Educartes, então, assim, fica disponível para uso de toda a comunidade. Obrigada. Ok, nós que agradecemos. Então, como não temos mais nada, né, de pergunta, né, só a Bruna pergunta sobre a disponibilização, a Janaína já respondeu que vão encaminhar agora, né? Então, em nome do departamento, Juliana, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, né? A Janaína também, a sua disponibilidade de poder estar participando no dia de hoje, e dizer que esse tema é extremamente importante, e ele é, infelizmente, eterno, né? Eu acho que a gente não vai findar nunca com a questão do racismo, a gente, né, não pode nunca tirar de vista que nunca vamos concluir. Temos que lembrar diariamente, temos que estar atentos diariamente, temos que ser resilientes e fazer de tudo para que a gente possa minimizar os impactos e efeitos desses tipos de assédio ou de violência como um todo. Então, querida, em nome do departamento, eu quero agradecer muito, muito, muito a tua presença e contamos contigo, quem sabe, para outros eventos. Pessoal, um bom dia a todos, né? Tenham um bom dia e, mais uma vez, muito obrigado. Até logo.